Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Nós estamos dando início aí de uma jornada de 52 dias, baseado no livro de Neemias e acompanhados por um livro que eu escrevi em um deserto, ao qual estou enfrentando por 8 meses. O Senhor permitiu eu escrever um livro nesse deserto e ele virou um devocional. E são 52 temas que nós vamos trabalhar no decorrer de 52 dias. Faça um propósito com o Senhor. Vamos trilhar essa jornada de transformação, de cura, de restauração. Hoje, o primeiro dia, o primeiro tema desse propósito que nós iniciamos é quando os muros caem. E eu quero fazer uma oração nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu apresento agora, Senhor, todas as pessoas que estão conosco nesse propósito, todas as pessoas que decidiram caminhar, Senhor, nessa jornada de cura, de transformação, de libertação, Senhor. Eu apresento o coração dos teus filhos, todos aqueles que forem abrir esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa trabalhar de uma forma sobrenatural, Senhor, e trazer à existência o teu propósito, a tua vontade para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro dia desse devocional é quando os muros caem. O versículo base está lá em Neemias 1:4, que diz assim: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui, quando Neemias ouviu essas palavras, foi quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava em ruínas, que o povo estava arruinado, em grande desprezo e miséria, os muros derrubados, as portas queimadas. Neemias, ele se encontrava numa posição de uma zona de conforto. Ele era copeiro do rei, estava no palácio servindo. Mas quando ele ouve essa notícia, o dia mal bate ao coração, à porta de Neemias, ele se desespera, ele lamenta, ele poderia ficar indiferente na situação, mas não, ele se posiciona. E antes de Neemias sair para reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele se coloca na presença de Deus e abre o seu coração. E a palavra de Deus diz que no versículo 5, ele começa a levantar altares de arrependimento pela sua geração. É isso que o Senhor quer fazer conosco nesses dias, nesses 52 dias, é trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso coração, nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos arrepender daquilo que ainda cerca a nossa vida, que machuca o coração do Pai, que impede nós permanecermos na sua presença. Sabe, eu quero te convidar nesses 52 dias a entregar o controle na mão do Senhor, abrir o teu coração, ter um coração ensinável e dizer: Senhor, trabalha em mim o que eu preciso, sabe, ser ajustado, ser trabalhado. Eu não sei se você se encontra em um deserto como eu, mas nesses 8 meses, a pergunta que eu mais fiz para Jesus foi: o que ainda precisa ser mudado em mim? O que ainda precisa ser transformado na minha vida? O que está faltando ainda que eu ainda não estou te agradando? Porque eu não quero permanecer 40 anos no deserto como o povo de Israel. Não quero ser desobediente, não quero ser murmuradora. Nossa, Fran, mas está tão difícil, olha o que eu estou passando. Porque talvez você não sabe o que está acontecendo com a minha vida. Hoje, humanamente falando, eu me encontro nos piores dias, sabe? A minha situação, ela não é nada boa aos olhos humanos, mas o que o Senhor está construindo dentro de mim é perpétuo, é inabalável, sabe? É uma transformação genuína que então vai fazer com que as circunstâncias mudem da noite para o dia. Elas estão levando tempo para mudar por fora, porque a obra ainda não está completa dentro, mas quando a obra estiver completa, o que é fora vai vir rapidamente, é no instalar de dedos. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar de transformação, a caminhar esses 52 dias perguntando para o Senhor o que eu preciso mudar. Existem dias que mudam completamente a nossa história. Às vezes tudo acontece em questão de minutos, né? Às vezes você está numa mesa de jantar com a família reunida e de repente acontece alguma coisa, desestrutura tudo, casamento quebra, filho vai embora de casa, perde o emprego, bate um carro, vem um diagnóstico de uma enfermidade, o dia mal bateu na tua porta, né? E aí, de repente, você se encontra num deserto. Uma mensagem, um diagnóstico, né? De repente, aquilo que parecia seguro desmorona diante dos nossos olhos. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Ele estava bem no palácio e, de repente, ele recebe a notícia. Aquela notícia não apenas chegou nos seus ouvidos, mas alcançou o seu coração profundamente. A Bíblia diz que Neemias se assentou, chorou, jejuou e orou. E pelo tempo ali que mostra, ele fez isso por 4 meses. Ele não saiu reconstruindo as muralhas, ele primeiro abriu seu coração.
Antes de reconstruir Jerusalém, ele então entra na presença. Essa também foi a porta de entrada do meu deserto. Quando meus próprios muros começaram a cair, tudo o que eu conseguia fazer era buscar o Senhor, mesmo sem ter forças. É buscar o Senhor, o que está acontecendo comigo. Eu orava, eu jejuava, eu chorava e eu esperava que o Senhor mudasse tudo rapidamente, mas isso não aconteceu, porque o Senhor não queria mudar as circunstâncias, Ele queria usar as circunstâncias para me mudar, para me transformar. Os dias foram aumentando e nesse deserto eu percebi o silêncio de Deus, não a ausência dele, porque às vezes a gente confunde o silêncio com a ausência. A gente precisa, por que a gente não consegue ouvir a Deus no deserto? Porque a gente está acostumado a ouvir tantas vozes fora. E aí, quando nós entramos no deserto, a gente não consegue discernir a voz dele. Houve momentos que eu senti como se as minhas orações elas não ultrapassassem do teto. Enquanto eu pedia que Deus restaurasse as circunstâncias, ele estava me atraindo para mais perto dele. O meu maior problema não era apenas a dor que eu estava vivendo, mas era a distância que eu estava do lugar secreto, do meu relacionamento diário com o Senhor. Eu estava trabalhando na obra e eu negociei esse lugar de relacionamento, de intimidade. Foi no deserto que eu comecei a descobrir que Jesus não é apenas aquele que realiza milagres, porque por muito tempo eu permaneci nesse lugar por quem Jesus, não por quem Jesus era, mas pelo que ele podia fazer pela minha vida. Mas ele é o Emanuel, Deus presente conosco no meio das nossas aflições. Talvez você está chegando a Jesus pelo que ele pode fazer, mas eu quero te fazer um convite a você permanecer por quem ele é. Talvez você iniciou essa jornada quebrado, você não vê mais sentido. Ei, permaneça fiel. Se você for fiel a este propósito, se você não se limitar apenas nesse vídeo, mas buscar a palavra, linkar os versículos, os textos da Bíblia, sabe, com o texto de Neemias e trazer para a sua realidade, levantar o lugar de Mateus 6,6, o lugar da intimidade, o lugar da oração, a sua vida nunca mais será a mesma. E você nunca mais vai ficar em Cristo pelo que ele pode fazer. Não, pelo contrário, você permanece por quem ele é. Se esse é o seu caso, eu quero lhe dizer algo que eu gostaria de ter escutado lá nos primeiros dias do meu deserto. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa correr para ele. Jesus nunca prometeu que nós viveríamos sem aflições. Lembra que fala lá em João 16:33? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A esperança do cristão nunca esteve na ausência da dor. Sempre esteve na presença de Cristo. E por isso que nessa jornada, ela não vai começar com respostas na tua vida, mas ela começa aos pés da cruz. Quando já tinha 4 meses desse processo que eu estou enfrentando, dessa separação, eu fui convidada para ministrar em um retiro de jovens e o tema da minha mensagem era sobre a cruz. E aí eu falei, sobre a cruz, Senhor? E ele, sim, porque a cruz não é o final das coisas, mas a cruz é o início de todas elas. Não é o seu fim, não é o final da tua história, é o início de tudo. Então essa será a sua primeira grande reconstrução. Antes do Senhor fazer fora, Ele quer fazer dentro de você. Ele quer remover todas as estruturas que não pertencem ao céu. Estrutura de religiosidade, idolatria, dependência emocional, raiz de rejeição, de abandono, controle, uma mentalidade, sabe, limitada, cauterizada, com muitas fortalezas. Vamos romper essas estruturas para viver o sobrenatural. Aí nesse livro que você adquiriu, ou se você quiser adquirir, está aqui nos comentários. É só chamar ali. É um e-book que eu escrevi nesse deserto, são 52 temas, como eu falei. Ele tem as perguntas para reflexão. Qual foi a notícia que fez os seus muros desabarem? Quero te fazer essa pergunta. Qual tem sido sua primeira reação diante da dor? Correr para as respostas ou para a presença de Deus? O que significa para você confiar em Cristo, mesmo sem compreender tudo o que está acontecendo? Qual o desafio do dia? Não faça disso uma obrigação religiosa. Não comece esse propósito como uma obrigação, não. Comece com o seu coração aberto para uma grande transformação. Ore, medite na palavra, separe tempo com essa palavra. Não leia para ter respostas. Leia para conhecer a Jesus, para caminhar com Ele. Sabe? Pare para ouvir o que Ele tem a falar sobre a tua vida. Fique em silêncio aí, no mínimo 7 minutinhos. Fique em silêncio, pergunte ao Senhor. Se o Espírito Santo direcionar, então pratique um jejum nesse período.
Separe um caderno para você registrar essa caminhada. Apresenta, escreva suas orações, escreva os versículos que forem falados aqui, ou que o Senhor colocar no teu coração. Eu tenho convicção, irmãos, que no final desta jornada, você verá que Deus não quer apenas restaurar as muralhas, mas Ele quer fazer com que você volte ao coração paterno de Deus. Chama o Espírito Santo para fazer parte dessa jornada. Chame Ele para trilhar esse caminho com você. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Senhor, eu apresento agora, Senhor, todos os teus filhos que vão iniciar este propósito de Neemias. Este propósito de reconstruir as muralhas da nossa Jerusalém, reconstruir as muralhas do nosso casamento, das nossas finanças, da nossa casa, da nossa família. Eu apresento cada coração, Senhor. Faz em nós o que precisa ser feito. Quebra as estruturas, Senhor, que nos impede, Pai, de permanecer te buscando de todo o coração. Que nós não venhamos permanecer só por aquilo que o Senhor pode fazer, ou permanecer por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem Tu és, Jesus. Eu apresento os Teus filhos, te dando graças, declarando e profetizando que vem essa nova estação sobre eles, que vem esse novo tempo, um tempo de alinhamento, um tempo de cura, um tempo de restauração de todas as coisas. Deus te abençoe. Até o segundo dia.